Pessoal, tudo bom? Estou de volta aqui então com a segunda parte desse desenho. Quem acompanhou aí ontem viu eu transformando, né, tentando copiar e fazer um desenho inspirado numa capa de uma revistinha do espetacular Homem-Aranha, que é essa daqui, né, profissional. Eu fiz essa versão aqui mais abrasileirada, mais simples aqui um pouquinho dessa capa. Agora eu vou tentar colorir, contornar, colorir, melhorar um pouquinho essa capa aqui de ontem. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Lembrando que eu desenhei apenas com lápis A4 com a ponta bem grossa, para ficar todo marcado, estilo aquele desenho ali. Para contornar aqui agora, o ideal seria a gente apagar, para tirar o excesso aqui de todo esse lápis, tá? Então, vou passar a borracha aqui em cima do lápis para tirar um pouco de todo esse excesso, de toda essa cor muito forte que ficou, tá? Vai dar uma borrada na folha, mas não tem problema. Vamos ver, ó, a borracha do jeito que fica. Toda vez que a gente usa lápis A4, acontece mais ou menos isso daqui. É legal até que dá um efeito também para o desenho, se for essa aí a nossa intenção, né? Um dia nublado, por exemplo, dependendo da sua revistinha, a fumaça aqui das bombas e tudo mais. Então, a gente consegue dar um efeito legal também para o desenho. Uma técnica chamada meio de esfuminho, ou de esfumato, tá bom? Foi criado inclusive pelo Leonardo da Vinci, antes de 1500. Ó, o estado da borracha. Vamos limpar isso daqui para a gente colocar um pouco de cor. Gente, vocês podem falar, nossa, mas por que eu vou apagar? Gente, pera aí. Desenho ao vivo acontece isso. Aí. Se a gente não apagar o excesso, peraí que eu bati aqui na câmera, gente. Aí, o excesso todo dessa canetinha, desse lápis, acaba grudando na ponta da canetinha e atrapalha, tá? Eu vou usar caneta bem grossa em algumas partes e outras nem tanto assim. A princípio, vou pegar a caneta permanente, marca-texto mesmo, para tentar fazer aqui um efeito nesse retângulo, e depois a gente vem contornando as partes mais grossas também. Vamos ver, tá? Na ideia, tudo é válido. Uma dica, sempre que não dá, por exemplo, não consigo fazer um negócio muito reto. Então faz assim, ó, como se fosse mapa, sabe? Algo meio de propósito, meio tortinho. Dá um efeito bem legal pro desenho, como se fosse algo antigo. Lembrando que eu tô usando caneta bem grossa aqui pro contorno. O ideal seria eu fazer esse desenho num sulfite inteiro, né, em pé. Eu tô fazendo no sulfite, mas porém tô fazendo com ele na horizontal. Talvez o ideal aqui seria usar o sulfite na vertical, mas daí eu não ia conseguir enquadrar certinho aqui para mostrar para vocês. Algo assim, né, bem mapa, estilo mapa, tá bom? Vou fazer uns contornos primeiro com uma caneta mediana aqui, ó, 0.4, tá? Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui no nosso desenho. Essa cabeça do meu Homem-Aranha ficou bem esquisito, a ideia é que ele estivesse olhando meio para cima, e no meu desenho não ficou tanto assim quanto na revistinha, tá? Então a gente pode dar uma ajeitada aqui, ó, como se aqui fosse a cabeça, e ali embaixo a sombra do pescoço, coisa que não ficou muito nítida ou muito clara no desenho de ontem. Ó. Tem detalhes que a gente perde, né, quando usa o muito grosso. Tem que ser feito com caneta um pouco mais fina mesmo. Mais ou menos isso, ó. Acabou que cobrimos aqui o dedo do Homem-Aranha, mas vamos dando um jeito aí. Como eu sempre falo para vocês, gente, o principal é você inventar a sua versão aí do seu desenho, né? Eu ensino aqui normalmente estilo kawaii, né? O que normalmente as pessoas gostam muito de assistir aqui. Mas eu sempre falo, gente, muda a posição, faz o braço de outro jeito, não precisa fazer igualzinho o meu. O meu aqui é apenas uma ideia, um exemplo. Assim,
como eu também, né, nesse momento aqui, não estou fazendo idêntico lá a revistinha, tanto que eu nem conseguiria, eu acho. É legal vocês também irem mudando e alterando aí o que vocês quiserem aqui no meu desenho, né? E assim a gente vai criando novas versões desse fantástico super-herói aí que é o Homem-Aranha, né? Ó, aqui não dá pra gente ver direito os detalhes, tá? Tudo sombreado, depois a gente ajeita a teia aqui. Vamos lá. Passando lá por trás, vindo até aqui. E depois a teia vindo mais grossa e vamos deixando ela mais fina enquanto se aproxima daqui, até chegar apenas num fiozinho aqui embaixo. Aí, ó, legal. Contornar aqui. Meu desenho tá mais básico, né, do que o Homem-Aranha tradicional, mas mesmo assim dá pra gente fazer coisa muito boa, coisa muito legal. A abóbora aqui que tá mais pra frente, a gente consegue também contornar com essa caneta um pouquinho mais grossa. Ó. Mas, à medida que ela vai estando mais distante, assim como as outras coisas, o ideal é a gente pegar uma caneta um pouco mais fina, tá? Isso, a não ser que você escolha aí fazer um desenho bem grande. Daí dá para usar a mesma caneta e vai tirando essa diferença aí na mão, tá? Como a gente costuma dizer. Aqui eu tentei fazer aquelas abóboras, né, do Duende Verde. Aí, eu gosto bastante de fazer desenhos mais ou menos assim, que a gente vai inventando, vai improvisando na hora, tá? Na revistinha de ontem eram prédios, né, que ocupava aqui toda a folha. Eu resolvi trocar, colocar uma lua, colocar as abóboras. A gente, como eu falei, ia alterando, ia criando aí a nossa versão como se nós fôssemos lá o convidado da Marvel e tivesse que criar a nossa capinha de uma revista. A nuvem passando aqui por trás da teia, né? Isso é bem importante. Mais ou menos assim. Esse estilo de nuvem também, eu até comentei no vídeo de ontem, eu lia muito, sempre li muitas histórias em quadrinhos, né? Mas tinha uma revistinha dos X-Men que eu li quando eu era criança e tinha umas nuvens desse jeito. E desde então eu comecei a desenhar nuvem assim. E sou muito fã desse estilo de nuvem, ó. E é muito fácil, gente. É só você ir fazendo curvinhas assim, todas tortinhas e cria um efeito bem legal, ó. Tá? Simples, rápido e fácil, como costumo falar. Temos a lua ali, mas antes da lua eu vou fazer o sentido aranha dele. Ou como falou no último filme, né? O arrepio do Peter. Aí, olha que legal. Mais ou menos assim. E a lua tá mais ao fundo, né? Outra dica, né? Para quem viu o vídeo de ontem é fazer essas crateras. Então, lógico, a lua é mais redondinha, mas é legal fazer umas pontas assim. Típico de história em quadrinho, né? Um certo exagero grande na lua, né? Vários risquinhos, muitas e muitas crateras. Eu perdi mais ou menos onde estavam as crateras, né? Eu acabei, vocês viram que eu apaguei aqui no começo do vídeo, mas tinham muitas crateras. A gente pode fazer vários risquinhos assim. Outras coisas a gente pode fazer na hora de colorir. Vários pontinhos, várias manchinhas, pra gente criando um efeito aqui nessa lua, tá? Vamos ver o que mais que tinha aqui. Tinha algumas explosões, né? Tinha alguns raios aqui, tipo uns tiros, assim, laser, coisas nesse sentido. Aqui também. E aqui também. Gente, lembrando que eu apaguei o vídeo aqui no começo, então eu perdi aí alguns detalhes. Vamos improvisando e vamos deixando diferente aqui, sem problema, tá? Temos aqui a aranha. Aí, mais ou menos assim. Vamos pro olho. O olho dele, né, tá meio fechado, precisando de um óculos aqui, mas
foi o que eu tentei fazer aí para que ele ficasse meio que olhando para cima, né? Temos a sombra aqui no pescoço. E mais um montão de sombra aí. Vamos fazer a teia? Depois a sombra a gente vem fazendo de outro jeito. Normalmente também quando eu desenho Homem-Aranha eu faço aquela teia, parece um telhadinho, né? Porém, se na capa da história em quadrinho tá uma teia assim mais simples, né? Pra que a gente vai mudar? Deixa uma teia mais simples. Vamos fazer assim também. Bom que facilita aí a nossa vida. O desenho fica mais rápido. E fica legal do mesmo jeito, né? Mais ou menos assim, tá? Gente, muita gente, né, ao longo desses anos aí do canal sempre falou, faz um desenho mais difícil, faz um desenho mais profissional. E pra vocês verem o quanto demora. E olha que, comentei ontem também, para eu fazer, eu fico virando normalmente, né, a minha folha de um lado para o outro para desenhar. Não costumo desenhar com a folha paradinha assim, né? Costumo desenhar a folha paradinha aqui no canal para vocês, mas no dia a dia, nos meus desenhos mesmo, eu vou virando a folha de tudo quanto é lado. Então tem um grau de dificuldade aí um pouquinho maior de ficar desenhando assim. Acho que ficou parecendo um sorriso aqui essas teias, gente. Mas tudo bem. Mais ou menos isso. Tinha uma explosão aqui também do lado de fora, se não me engano. Aí. Pode pôr umas onomatopeias, né? Aquelas coisas bem típicas de história em quadrinhos, se vocês quiserem. Mas acho que a gente pode deixar assim. Vamos dar uma... Ó, contornei. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Dá pra fazer umas achuras, uns risquinhos também, gente. Antes da gente colorir, tá? Ó, pra quebrar um pouco porque no grafite, né, tem um certo degradê. Na caneta não dá para fazer tanto esse degradê, a não ser usando essa técnica aqui chamada achura, onde a gente faz esses risquinhos, tá? Então vou fazer esses risquinhos aqui, e daí amanhã a gente volta e colore, a gente pinta aí de canetinha para ver como é que fica o nosso Homem-Aranha aqui estilizado, tá? Ó, vamos aqui já se aproximando do fim, vamos contornando, contornando não, achurando, rachurando, fazendo esses risquinhos, ó. Lembra onde estava bem sombreado? Vamos fazendo vários risquinhos. Outra coisa importante é fazer todas na mesma direção. Aqui na nuvem também tinha alguns risquinhos, né? Tava bem escuro. E se eu não lembrar de tudo, amanhã, no próximo vídeo, a gente continua e eu dou uma olhada lá e a gente vai melhorando cada vez mais, arrumando, consertando o nosso desenho aí, o nosso Homem-Aranha, tá? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Estão gostando desse estilo de desenho? Espero que sim. Se tiver, deixa aí o joinha, que amanhã a gente continua a nossa saga aqui de criar uma capa inspirada lá nas HQs, nas revistinhas do Homem-Aranha, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês amanhã, então não percam o vídeo aqui no mesmo horário. Tchau, tchau!